Pessoal, vamos lá então. Vamos começar. Então, gostaria de agradecer a presença de todas as pessoas aqui presentes. A presença das pessoas presentes é ótima, né? Mas com certeza, ao longo aqui dessa live, vai aumentando essa quantidade. Sempre lembrando, após a live, vai estar disponível no perfil oficial da BB Tour Goiás essa nossa live de quinta. E daqui a uns 2 dias, provavelmente, vai estar disponível também essa live lá no nosso canal do YouTube. Então, quem ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, vai lá e se inscreva. Já temos mais ou menos umas 30 lives seguidas, toda quinta-feira, né, sem faltar nenhuma. A gente conseguiu fazer a live, estamos quase encerrando aí no final do ano essa primeira fase, né, das lives de quinta aqui da BB Tour Goiás. E está sendo um sucesso muito bacana, o feedback do pessoal está sendo muito bacana. E essa live de quinta é muito interessante, porque ela pega uma epistemologia do turismo que muitas vezes é muito pouco divulgada. Né? A gente discute muito pouco o turismo sob a visão que a gente vai ver hoje. E é algo extremamente importante, é algo extremamente necessário a gente sair um pouco dessas nossas certezas de planejamento turístico que a gente possui, e a gente começar a ouvir, de fato, ler coisas diferentes, ouvir, né, pontos de vista diferentes, porque a gente perde muito quando não faz isso. Né? Essa coisa de somente colocar o turismo como emprego e renda, ou então colocar nós, enquanto professores, planejadores turísticos, agentes públicos, achar que a gente tem um conhecimento tão superior acima para falar para o outro o que ele tem que fazer para receber um turista, uma pessoa externa, e que às vezes não, eu digo sempre, a gente é extremamente precipitado nesse ponto de vista, nesse tipo de visão que a gente tem no turismo. Principalmente quem trabalha com gestão pública, quem trabalha com planejamento turístico, não pode, de forma alguma, achar que tem essa superioridade intelectual, essa coisa de ter o conhecimento necessário para falar ao outro o que o outro tem que fazer para desenvolver determinada atividade. E mesmo a nossa ideia de desenvolvimento, ela precisa ser pensada, repensada e colocada sob perspectiva. A gente vai falar muito sobre isso hoje e o tema está extremamente interessante. Então, o tema dessa semana é o turismo em território ancestral, aquilombe-se no turismo. E eu tenho a honra de receber aqui, inclusive, uma ex-aluna nossa lá do Instituto Federal de Goiás e que já transpôs em muito, né, essa formação dela aqui lá no IFG, ainda na época do tecnólogo de gestão de turismo, né? Então, já faz o que, uns 5, 6 anos por aí, né? Mais ou menos isso. Eu tinha acabado de entrar praticamente no IF, e hoje a Rose, ela é, né, uma turismóloga bastante respeitada, está fazendo lives pelo Brasil inteiro, até acompanhei algumas lives que ela foi a protagonista, e eu vou, inclusive, ler um pouquinho do texto sobre ela, tá? Então, Rosiane Santos, quilombola do território Calunga, é mestre em turismo pela Universidade de Brasília, pela UNB, e tecnóloga em gestão de turismo pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás. Tem experiência profissional na Agência Estadual de Turismo, né, na Getur, hoje Goiás Turismo, com ações voltadas ao monitoramento dos impactos ambientais e indicadores de sustentabilidade do turismo dos municípios turísticos do Estado, e pesquisadora do Observatório de Turismo do Estado de Goiás. Tá? Então, muito prazer de novo, e eu gostaria que você se apresentasse, né, falasse um pouco da tua história e desse o seu recado. A gente, depois da tua fala inicial, a gente começa um bate-papo, uma troca de algumas perguntas do jeito que a gente já tinha conversado anteriormente, tá? Então, obrigado, Rosiane, de novo, por ter aceitado o convite. Agradeço pelo convite. É uma honra estar conversando com o meu professor, que não é antigo, ainda continua sendo professor, né? O convite também da professora Giovana, e por estar
com a Ampitur, que tem várias outras pessoas por trás, né? E eu vejo, é uma honra e, no mesmo tempo, uma grande responsabilidade por estar aqui. E esse momento de conversa, uma roda de conversa, que eu gosto de falar, virtual. E agradeço todos que estão aqui, agradeço todos que vão assistir também. E antes de começar tudo, quem eu sou, né? Sou a continuidade das que vieram antes de mim. Sou quilombola, calunga, mulher, menina, doce e amarga, que luta contra todas as formas de opressões. Também sou tecnóloga em turismo, né? Turismóloga e mestre em turismo. A relação, quando... Vou falar um pouquinho dessa caminhada chegar no turismo, que vem essas reflexões que iremos conversar um pouco. Então, desde pequena, quando ia para o Quilombo, que eu morava na cidade, mas finais de semana ia para o Quilombo, para a comunidade do Ensino Doido, minha avó sempre falava para a gente não sabia o porquê ela falava isso, ela falava cuidado com o turista. E isso sempre ficou na minha cabeça, cuidado com o turista, mas eu não sabia tão profundo o que minha avó estava falando, cuidado com o turista. E com isso saí de casa cedo, estudei o ensino médio não no município de Cavalcante, estudei fora, cheguei no Instituto Federal também, no curso tecnólogo, e a partir dali também eu tinha várias inquietudes com o turismo, mas eu não sabia o porquê e o que eram essas inquietudes. Com isso, eu cheguei a trabalhar na Goiás Turismo, que teve, vamos dizer, várias pessoas que me instigaram, falando assim, Rose, você é quilombola, tem que fazer isso, fazer aquilo, e que eu cheguei no mestrado. E fala que o mestrado foi um momento de grandes reflexões, onde eu me interajo mais com vários outros povos de comunidades tradicionais, e que toda vez quando perguntava, você é quilombola do Calunga? Eu, sim, o que você estuda? Turismo. E todo mundo vinha aquele ressentimento, alguma coisa que eu não entendia o porquê quando eu falava que estudava turismo, e eles virava a cabeça e ficava bastante pensativo. Então, aí nessa caminhada, eu tive a honra de estudar algumas disciplinas no departamento de antropologia e também pegar algumas disciplinas no mestrado, que chama MESC, junto com os povos, comunidades tradicionais. E nessa caminhada eu conheço várias pessoas da luta, várias pessoas que lutam para existir, para resistir. E com isso começa a surgir respostas e seguindo essa caminhada. Então eu conheço a Ana Mubuca, que a Ana Mubuca, ela fala que eu ensino, mas ela também me ensina o tempo todo. E eu falo que ela é tipo minha avó nova. E também eu conheço o Nego Bispo, que é o Antônio Bispo, que também me ensina muito, muito, muito. Então, essa foi um pouco da trajetória que chegou a ser um pouco desse pensamento que eu tenho sobre turismo. E antes da gente começar mais ainda, eu gostaria de ler um poema, que é um poema do Nego Bispo, e que ele representa muito o que acontece hoje em dia, de forma mais, vamos dizer, diferente, mas que ainda repete várias outras formas de opressões, mas de forma modernizada, digamos assim. Só um momento, porque agora eu estou segurando com a mão. O poema dele é: fogo, queimar o palmares, nasceu Canudos. Fogo, queimar os canudos, nasceu Caldeirões. Fogo, queimar o pau de colher, e nascerão tantas outras comunidades, que os vão cansar de continuar queimando, porque mesmo que queime a escrita, não queimarão a oralidade. Mesmo que queime os símbolos, não queimarão o significado. Mesmo queimando o nosso povo, não queimarão a ancestralidade. E esse é um dos grandes intelectuais quilombola, que é o Nego Bispo, que é o Antônio Bispo dos Santos. Que ele tem um livro que se chama Colonização Quilombolas, Modos e Significados.
O senhor quer fazer pergunta? Eu posso... Pode seguir, é só para contextualizar o pessoal, fala um pouquinho quem é o Nego Bispo e quem é a Ana Mubuca, para quem quiser né, se aprofundar mais no assunto também. Então, a Ana Mubuca é minha irmã, minha avó, é uma confluência. Ana Mubuca, ela está inserida, eu não gosto de falar isso, mas de certo modo eu tenho que falar assim, está inserida no Jalapão, né? Onde que tem o capim dourado. A Ana Mubuca é artesã, ela é uma ancestralidade em pessoa, na verdade. Porque definir Ana Mubuca é muito, vamos dizer, definir eles é muito difícil definir uma pessoa, né? Mas a Ana Mubuca, ela fez várias coisas, entre elas o mestrado, que é onde ela faz uma dissertação contra a colonização, falando sobre o quilombo dela. E o Nego Bispo, ele é um mestre que escreveu esse livro aqui. Ele escreveu esse livro e que ele fala sobre o quilombo, sobre como isso tudo se dá na sociedade, contado de uma forma que tá ali com as vozes dos avós, da avó, tá honrando a ancestralidade. Então, e a partir do Nego Bispo, é que o meu entendimento, o nosso entendimento, porque eu falo que esse pensamento de turismo, eu não sustento pensamento de turismo, essa nova forma de querer fazer turismo, eu não sustento sozinha. Então, principalmente vem dele, do Nego Bispo, que ele escreveu esse livro e ele faz uma sistematização, o significado do colonialismo, o que acontece, como que é e como não é. Uma das principais formas que ele fala que do adestrador ou do colonizador na escravidão era nomear as pessoas. Tirava o seu nome que você tinha e te renomeava, colocava outro nome. Ou seja, tirando o seu significado todinho que você tem, sua existência. E sem falar que tirou dos territórios também, né? Da casa principal. Então, ele começa a falar, mostrar o outro lado do Brasil, mostrando as vozes dos que sempre foram silenciados. Então, e a partir dele, a gente começa com conversa, eu, Ana Mubuca e vários outros parceiros, vários outros irmãos, a gente começa a pensar, é possível criar, de fato, um turismo contra-colonizador? Tem como aquilombar-se no turismo? Como vamos organizar isso? Aí vem algumas reflexões que a gente faz, que acontece no turismo. Quando a gente pensa no marketing do turismo, por exemplo, me ajuda se eu estiver enganada também, são 2.694 cidades e 333 regiões turísticas, de acordo com o Ministério do Turismo, né? Todo ano vai mudando isso, né? Todo ano muda. E aí, como tem Lençóis Maranhenses, Chapada dos Veadeiros, que é onde estou localizada, Jalapão, Chapada Diamantina. Esse marketing do turismo, ele é tão doloroso, que silencia esses povos que estão dentro desses locais que são nomeados como regiões, destinos turísticos. E muitas vezes as pessoas vêm para usufruir da natureza, sem saber que esse lugar tem uma grande ancestralidade, que tem um grande significado, que tem uns grandes sentimentos. Então, o turismo acaba, de certo modo, tendo essa grande opressão com os que estão inseridos nesse local. Acontece aquele processo de gentrificação, né? Que o turismo às vezes faz a gente pensar os territórios. Vamos receber turistas. E começa a construir pousadas, começa a construir hostel, começa a construir várias outras coisas. E aqueles nativos cada vez mais vão sendo expulsos por lugares mais afastados, né? E com isso a cidade fica mais cara, o preço fica mais caro. A infraestrutura não é pensada para os nativos, fica sendo pensada para os de fora. E qualquer momento os turistas não vão mais para aquele lugar, né? E
como que fica os nativos ali. Então, são processos que acontecem muito com as comunidades tradicionais e acredito também não só com as comunidades tradicionais, com as cidades mesmo, cidades grandes. E acho que eu prefiro as perguntas. Não, mas tá excelente. Inclusive, eu recomendo demais para quem tiver oportunidade também de aprender um pouquinho mais com a Ana Mumbuca, né? Nego Com Bispo. como? Nego Bispo, Com Antônio o Nego Bispo. Bispo, isso, que é o quilombola lá do Piauí, e ele é um professor, né, universitário, faz parte de uma rede de professores também, né, que tem esse tipo de estudo, de pesquisa, de vivência principalmente, né, e eu até estudei um pouquinho sobre o Nego Bispo, eu vou querer muito ler esse livro também, né, é uma discussão muito necessária, né, e que no turismo falta muito, né, e essa questão do marketing turístico, ela é muito pesada, né, de você resumir. Eu lembro de uma live anterior que vocês fizeram, de você querer resumir toda a territorialidade do local, toda a ancestralidade, tudo que existe de centenas de décadas, né, de história que tem ali em algo como ecoturismo. Em algo como é turismo cultural. Vamos vender o diferente para o turista da cidade, né? E isso, para o local, isso pode ser uma forma de agressão muito forte, né? Isso pode ser uma forma de aculturação muito forte, né? E isso precisa muito ser discutido. Outra questão muito interessante que você colocou também, foi essa parte de o fato de existir algumas regiões que, para o olhar do turista, são mais agradáveis, faz com que boa parte dos investimentos públicos e privados vão exatamente para essas regiões que serão turistificadas para o olhar do outro. Em compensação, a população local ela é expulsa para as periferias da localidade, né, não tem mais condições de estar naquela região onde ela costumava a ficar, e aquele território passa a ser o território do turista. Aí tem aquela segregação socioespacial. Território do turista, território da população local. Isso é muito presente, por exemplo, em Pirinópolis, né, onde boa parte de Pirinópolis, aquele centro histórico de Pirinópolis, é onde de fato recebe boa parte dos investimentos públicos e privados, enquanto isso, boa parte da população está nos flancos da cidade. E hoje, Pirinópolis é uma das cidades com pior IDH do estado de Goiás. Né? Então, poxa, como que o turismo vai estar beneficiando tanto uma cidade ao mesmo tempo que, quando vai ver os índices de desenvolvimento humano, de saneamento básico, de educação, etc., né, não fica batendo uma coisa com a outra. É algo muito complicado, né, para se pensar. A gente precisa pensar nisso, né, porque o discurso hegemônico do turismo ele vai muito na contramão de tudo isso que a gente está falando. Né? E aí eu queria saber, porque agora, né, foi notícia no Brasil inteiro, primeiro prefeito Calunga, né, foi eleito, o Vilmar Calunga do PSB lá em Cavalcante, e como que a região recebeu essa informação, se já era esperado, se agora os ânimos foram renovados, as esperanças foram renovadas, o que se espera com isso, né? Que agora parece que, né, um Calunga agora está numa posição de poder. Será que é isso mesmo? Eu queria ouvir muito de você essa questão. Assim, essa questão eu costumo falar em uma palavra. Estou esperançosa com amanhã. Porque, apesar de tudo, nós estamos vendo o que está acontecendo no nosso país, né? E, assim, termos o quilombola, Calunga no poder, isso é excelente. É uma forma de hackear o sistema. E, assim, a maioria da população é quilombola, Calunga. É a primeira vez que temos um prefeito Calunga, né? E, se não for engano meu, é o segundo prefeito que nós temos no país que é quilombola. Ah, Teve legal. um, teve um no interior de Minas Gerais, que eu não lembro o nome da cidade agora. Mas é um futuro esperançoso, porque é uma pessoa que conhece a realidade, é uma pessoa que já foi presidente da associação, é filho daqui, que conhece a realidade. Agora a gente depende muito das pessoas que vão trilhar nessa caminhada com ele, né?
porque força de vontade, querer a transformação, um Cavalcante mais justo para todos, sabemos que ele quer, nós quilombola queremos, mas é um futuro esperançoso e que vai ter muita luta, né? Que a gente nunca paramos de lutar, né? Sempre é resistir para existir. E que também mostra para a gente que quilombola, negro, todos os povos de comunidades tradicionais podem estar onde eles querem, em qualquer lugar. E que a gente ficou muito feliz, de fato, assim, muito feliz. E que ainda tem uma prima também, que ela é vereadora, temos quatro vereadores quilombola, Legal. e estamos com esperanças. O que define é esperança, com um amanhã, né? Na verdade, é incerto o amanhã, né? Mas pensando no hoje, estou esperançosa mesmo. Bacana, né? A esperança se renova. E o que seria, né, até o tema aqui da nossa conversa hoje, na tua visão, o aquilombar-se no turismo? Então, o aquilombar-se no turismo é que eu fiquei pensando, ou coloco contra colonizador ou coloco aquilombar-se. Aí eu falei assim, como é uma live que não tem como chamar a minha irmã para participar junto, eu até brinquei com ela, falei assim, vamos ver se eu sustento isso. E aí acabei colocando aquilombar-se. Mas o aquilombar-se vem do turismo contra colonizador, que aonde as pessoas das comunidades tradicionais estão trabalhando no turismo, eles estão dentro da universidade ajudando a pensar no turismo, eles estão dentro do Ministério do Turismo ajudando a pensar turismo, a renda, de fato, que é no local, na cidade, eles estão sendo beneficiados de fato, eles estão, ou tem outra pessoa que estão ganhando acima deles. E esse aquilombar-se também é tentar mostrar às pessoas que o turismo também pode ser uma forma de contra todas as opressões. Que aí vem o corpo principal, que é do colonizador, né? Mas que vem as opressões, que vem o patriarcal, que vem o racismo estrutural, que vem o capitalismo, que vem isso tudo. Que, por exemplo, temos a cultura. A cultura de todos os povos e comunidades tradicionais são culturas que lutamos contra o colonizador o tempo todo para ela ainda existir. E quando vem no turismo, o que acontece? Vira mercadoria, vira um produto. E assim, não que seja errado, mas que seja a comunidade, aquelas pessoas, as principais se beneficiar com aquilo. E que aquelas pessoas que estão adentrando dentro daquele território entenda que ele precisa, eu não gosto de usar esse termo, mas que precisa descolonizar o seu olhar, começar a enxergar um quilombo, começar a enxergar uma comunidade com outro olhar, que nós, povos de comunidades tradicionais, tem muito a ensinar e que pode acontecer essa troca entre nós. E o aquilombar-se também vem da vontade dos quilombolas se conhecer, os locais que tem turismo, entre os quilombos se conhecer ali também. Porque tem uma rede que eu e a Ana Mumbuca, com outras pessoas, estamos construindo, né? O primeiro passo já foi dado, que é um grupo de WhatsApp, e estamos querendo construir uma rede de turismo no quilombo, independente de forma de turismo que seja ecoturismo, que seja turismo de base comunitária, que seja turismo de experiência, turismo cultural, afroturismo, qualquer forma de turismo. A gente está querendo unir esses territórios para a gente poder dialogar, conversar, trocar dores e amores, trocar vários sabores que existem. E uma forma de nos fortalecer. Porque o que acontece no turismo? Quando as pessoas. Vou puxar um pouco para a minha realidade, né? Quando as pessoas adentram daqui na região, na Chapada dos Veadeiros, hoje em dia já está mudando muito, mas desde a época da graduação, eu vi as pessoas muito. Vou para Cachoeira Santa Bárbara. E poucos que eu ouvia falar, Quilombo Calunga, Comunidade Engenho 2, sempre era Chapada dos Veadeiros. E isso silenciava esse local.
E quando as pessoas chegam ali, ela não, de certo modo, não interage, não sabe o que esses povos estão passando, se eles estão correndo risco de perder a terra, se aquela cachoeira pode virar uma usina, se pode virar uma PCH, se tem mineração no território, tipo, quais são as ameaças de fato aquele território está sofrendo. Então, é uma forma de a gente virar a chave e pensar que é necessário discutir o contracolonialismo dentro do turismo e, além de discutir, o mais importante, colocar em prática, tanto de todas as formas, tanto Ministério do Turismo, tanto universidade, os gestores, as pessoas que planejam, como que isso está sendo planejado. E isso lembra muito uma fala do meu tio, que ele começa a me explicar como que o turismo aconteceu. Aí ele fala, faz eu pensar e fala, fica calada, me escuta. Aí ele fala bem assim, a árvore nasce pelo galho ou pelo tronco? E aí ele começa a falar da analogia das raízes, ele começa a falar das raízes, do tronco e dos galhos. E, de certo modo, ele fala que o turismo acontece, não só no nosso território, mas em vários outros lugares, acontece muito pelos galhos, onde as pessoas começam a enxergar as potencialidades do local. E, assim, é necessário perguntar, chegar no território, quais são suas necessidades, como podemos pensar, porque o turismo pode ser uma grande ferramenta de mudança social, e várias pessoas que visitam aquele local podem ajudar fazendo turismo e visitando. Então, ele começa, a raiz foi esquecida. Quem é a raiz? Quais são as nossas principais dificuldades? Como a gente pode melhorar isso? Como podemos ajudar? O caule, que ele começa a falar, quem que sustenta isso? Somos nós, os povos e comunidades tradicionais. E ele começa falando, tecendo isso tudo sobre o turismo. E assim, o que eu acho, ele planejou uma forma de fazer turismo, que tem também não vou lembrar o nome, mas tem o senhor provavelmente lembra, ela fala bem assim, que a nova forma de fazer turismo não vai nascer na universidade, não vai nascer nas agências de viagens, mas sim com os povos que estão ali vivendo o turismo, a realidade naquele local. E quando ele fala isso, eu falo assim, essa é a forma de turismo que eu acredito. Que eu falo que eu sempre fui perdida no turismo. E isso foi de fato que eu falei assim, isso me representa, mas que vai caminhando em passos lentos, mas está caminhando. Não, com certeza. E essa analogia é muito perfeita, né, da raiz e do galho, né? Como que a gente vai querer desenvolver o turismo pelo galho? Ou seja, a gente pode fazer até analogia pelo marketing turístico, né? Enquanto isso, todo esse processo de desenvolvimento turístico ela pode ficar completamente alheio à realidade local, né? Ao que a população quer, o que o Calunga quer, o que o território, o que representa aquele território para a pessoa, né? Aí você coloca da ancestralidade, né? E fica muito vazio, fica um negócio com as raízes fracas, né? Eu acho essa analogia muito interessante, eu vou matutar, raciocinar aqui, vamos jogar nas aulas, com certeza, né? Foi muito bacana essa analogia. E outra coisa é a própria ideia do turismo de base comunitária, né? Então, a base, eu lembro da Ana Mubuca falando, poxa, mas que palavra vazia é essa, né? A palavra base, né? E eu queria que falasse um pouquinho sobre o que você acha, então, do turismo de base comunitária e se a gente poderia falar que seria um modelo, ou não existe modelos, não existe receita de bolo, né? O que seria, então, qual o caminho seguir? É, a frase o que o meu tio falou é bem assim, ó, a árvore não nasce pela folha, a raiz é o fundamento. A primeira coisa que sai é a raiz. Para ter uma árvore, primeiro, tem que ter uma raiz. Quando a árvore vem abrir a folha, a raiz está profunda na terra antes. E aí a raiz, né? Os povos de comunidades tradicionais, o vínculo com aquele território todo. O turismo de base comunitária. Esse daí é um fato polêmico para mim. Porque, assim, de certo modo, entre todas as formas de turismo que acontece, vamos dizer que, entre aspas,
uma das formas que não é tão opressora, mas quem que está fazendo um turismo de base comunitária no local? Porque é algo que eu conversei muito com o meu orientador, com várias outras pessoas, que muitas vezes os territórios tradicionais, eles são vendidos como exóticos. Ainda é colocado aquele imaginário de um quilombo que não é hoje em dia, de um quilombo que ainda ainda luta contra as opressões, mas um quilombo que tem liberdade de escolha, que escolhe o tipo de desenvolvimento que quer ter no local. Então, o turismo de base comunitária, às vezes, para mim, as pessoas, tipo, vendem o imaginário de um quilombo que não é. E que eu escutei de outro quilombola também, é que, às vezes, o turismo de base comunitária, o turismo de experiência, é bastante doloroso, porque o que acontece? Muitas pessoas de fora vão para o local, mas aí tantos nossos anciões, as pessoas mais velhas, vão estar contando sobre nós para os outros de fora, às vezes nem tem tempo de contar de nós para os nossos mesmos. Então, isso pode enfraquecer. E eu acredito que nós podemos ter essas turismo de base comunitária, ecoturismo, turismo de experiência, turismo cultural, esses turismos todos, mas eu acredito que o turismo tem que ser pensada na lógica de contra-colonizador. Tipo, eu estou fazendo o papel do colonizador ou não estou fazendo o papel do colonizador? Mas é isso mesmo o significado de um quilombo? Mas é isso o significado do indígena, de um local indígena? Isso é o significado de vários outros territórios ancestrais? É nessa intenção. E já cheguei a ver pessoas também falando, amigos indígenas que eu conheci, que falou, não, Rose, chegou um tempo que a gente não usava nossos cocar mais. Mas por quê? As pessoas chegavam no território, eu estava com o meu cocar e queria aquele cocar meu. Então, e isso era um turismo de base comunitária. Então, a gente tem que refletir cada vez mais, porque a gente pode estar repetindo o racismo estrutural nessa pequena atividade que é bonita, que é boa. Então, na verdade, a gente sempre tem que refletir cada vez mais. É isso mesmo? Está fazendo da forma certa? Isso daí não tá, nós não estamos colaborando com o colonizador. Eu não estou vendendo o imaginário como um produto a esse local para conseguir vender, para conseguir ganhar uma renda ali em cima, ajudar eles com a renda. E também é uma coisa que fala que nós, no turismo comunidade tradição, no turismo de base comunitária, que nós temos que ser o protagonista. E assim, algumas coisas que eu cheguei a acompanhar, às vezes fala que somos o protagonista, mas os projetos às vezes já chegam pronto. E chega pronto, tem um diálogo, e já tem um caminho, o início e o meio e o fim desse projeto todo. E às vezes nós, comunidades, não abraçamos esse projeto, porque não, de fato, está nos representando. Mesmo tendo aquele diálogo, mas a gente não ajudou na caminhada. Já chegou algo proposto para a gente, falou que ia ajudar a renda, ia ter renda, na verdade. Então, é uma forma de incluir no mesmo tempo e, no mesmo tempo, uma forma de excluir você, que fala que você está sendo gestor, mas se você for analisar nos pequenos detalhes, você não está sendo o principal gestor. No máximo é uma consulta, né? Pessoal, quem quiser fazer pergunta, coloca a pergunta ali embaixo, que à medida do possível a gente vai perguntando aqui para a Rose, tá? Então não teria assim um caso, talvez aquele complexo famoso, o complexo do Branco Salvador, né, que acha, nossa, vou chegar na comunidade, vou resolver os problemas porque eu sou bonzinho, eu tenho uma formação humana para isso, então agora eu sei que eles precisam disso, daquilo que eu aprendi na universidade e tudo mais? O senhor está me provocando. Eu quero que fala mesmo. Então, eu falo que o território meu,
aconteceu muito isso, o complexo do Salvador, né? Todo mundo quis salvar. E, na verdade, nós não salvamos. E vem de um processo de que, vou referenciar a Ana de novo. Ela fala que Princesa Isabel não salvou ninguém, nós que nos salvamos. E aí vem o processo do quilombismo que aconteceu, de uma organização toda que teve para essa escravidão da forma antiga acabar. Então, esse processo do Salvador, do branco Salvador, é uma ilusão. Ele não pode salvar ninguém. E as comunidades cada vez mais está se despertando. Tipo, nós podemos ter uma confluência. Você pode me ajudar, eu posso te ajudar. Mas até que ponto nós podemos nos ajudar? O que eu posso fazer? Eu posso contribuir com isso, contribuir com aquilo. Então, aí o que acontece no território, que a gente agora tem um regimento interno, né? Que tudo que acontece aqui você tem que passar pela associação, tem que ter essa consulta. Mas às vezes é tão doloroso, que a pessoa sabe de fato que necessitamos e que ela tenta pegar nesse local para falar que salvou a comunidade, que ajudou nisso, que ajudou naquilo. E sendo que as principais pessoas que salvam somos nós mesmos. Podemos ser parceiros, né? Ninguém salvar ninguém. Não, com certeza. Com certeza. Né? Então, muitas vezes o pessoal tem essa ideia da passividade e é exatamente o inverso, né? Que ocorre. Esse negócio do turismo de base comunitária, você não sente, pelo menos eu sinto muito, a mesma coisa que acontece com o conceito de turismo de base comunitária acontece com o conceito de sustentabilidade, que é muito mais utilizado como uma ferramenta de marketing, um discurso para mostrar, olha, estamos fazendo alguma coisa e assim vamos vender mais, do que de fato um conjunto de conhecimentos e ferramentas que de fato vão fazer algo positivo, que vão trazer algo positivo para o território, para a comunidade, para qualquer local que seja. E a minha preocupação é que, com esse momento de pandemia, o assunto sobre turismo de base comunitária vem crescendo de uma forma muito rápida, muito forte. Já tinha essa discussão, já vinha isso, mas é uma forma, vamos dizer, de ser um colonizador mais dócil para tentar pegar o que tem de bom ali na comunidade, nos territórios, na verdade. É uma forma de minimizar tudo que acontece. E concordo plenamente, que é uma forma, o mesmo conceito de sustentabilidade, aí vem o turismo de base comunitária, mas que aí eu fico pensando muito. Infelizmente, a gente ainda precisa de usar alguns termos para a gente construir uma sociedade mais justa. Uma sociedade, vamos dizer, afro-pitoranga, uma sociedade do bem viver, uma sociedade onde entendamos que somos diferentes, mas que essas diferenças pode construir algo bom para todos, sem excluir ninguém. E me perdi. E cada vez mais, o Nego Bispo, ele no livro, ele fala do sintético e do orgânico. Aí o sintético, um exemplo eu coloco sustentabilidade como sintético. E ele fala da bioconstrução. A bioconstrução, biointegração, desculpa. Que é, por exemplo, eu faço um quibano. Quando terminei esse quibano vai acabar alguma coisa, rasgar, e eu vou colocar ele na natureza. E da mesma forma, ele vai servir de alguma forma para a natureza. Ele não vai ficar aí, ele vai se decompor ali na natureza. Então, a sustentabilidade é isso também que acontece. Estamos sendo sustentáveis. Mas como que você vai ser sustentável se você não está colocando as questões do colonizador, o capitalismo que acontece, o racismo estrutural que acontece, o machismo que acontece, e essas várias outras opressões que acontecem no dia a dia? Como que está sendo sustentável? A gente fala que é sustentável só porque você está separando os lixos?
Ou a gente fala que é sustentável por causa a gente está incluindo a comunidade? Então, eu acredito muito na biointegração, que, e que espero que não vira mais uma coisa do mercado, né? Porque essa biointegração foi do Nego Bispo que começa a falar disso, do sintético, do orgânico, e ele fala que é necessário ter essa biointegração. Mas eu acredito que a gente está caminhando para entender que somos um só, né? Que estamos interligados. O que fazemos com a natureza, ou o que fazemos com o outro, de alguma forma vai afetar o outro. Com certeza. Então, o território Calunga é um território que ele pega 3, 4 municípios do Nordeste goiano, 3 ou 4? 3. 3. Isso, Teresina de Goiás, Monte Alegre e Cavalcante, né? E existem algumas comunidades lá dentro que já trabalham e querem introduzir atividade turística no seu território. E aí, né, a parte mais turistificada é exatamente o Engenho 2, que fica em Cavalcante, eu acho que uns 22 quilômetros da cidade de Cavalcante, né, da sede municipal, por aí. E aí tem outras comunidades, Monte Alegre e tudo mais, que eles estão querendo, né, não sei se eles estão querendo ou se estão querendo colocar, inserir na comunidade também atividade turística. E eu queria saber de você, assim, o que você acha do modelo de desenvolvimento turístico que está acontecendo no território, dentro de toda a sua heterogeneidade, né, das suas diferenças entre Engenho 2, entre as comunidades de Monte Alegre, de Teresina, etc. O que você acha desse modelo de desenvolvimento atual lá no território? Então, o território Quilombo Calunga, ele está em 3 municípios, né? Que é Cavalcante, Monte Alegre e Teresina. E com o rio que a gente tem, o Rio Paranã, também existe o Calunga do Mimoso, que está dentro do município do Paranã e Arraias. E com o formato de sociedade que aconteceu, de certo modo, vamos dizer que desmembrou isso. Então, para mim, eu falo que o território é muito maior do que imaginamos, que estamos em 5 municípios e está em 2 estados. Mas aí que entra uma discussão. Mas se está falando isso, o sítio histórico patrimônio cultural, então é assim? Não. O sítio histórico patrimônio cultural só está ligado a esses 3 municípios de fato. Mas o território é uma discussão que a gente está falando, debatendo, que teve um encontro em Arraias, e que falamos, vamos começar a falar que agora estamos em 2 estados e 5 municípios. Falar sobre o turismo na região, assim, eu acho que nem não focar necessariamente o território Quilombo Calunga. Eu acho que vem muito da força da região, da Chapada dos Veadeiros. Porque a Chapada dos Veadeiros, esse marketing da Chapada dos Veadeiros, de certo modo, influencia o território de alguma forma. E que aí o território é imenso e que cada lugar tem as suas riquezas, sua diversidade. Que um tem muita cachoeira, outro tem muitas manifestações culturais, tem a dança, tem os festejos. E quando vai para a Monte Alegre, que provavelmente está falando do memorial de Yaya Procópia, também é importante, é enriquecedor, mas também é necessário que as pessoas que estão à frente não impõem com o discurso, vai ser mais uma renda, é uma forma de ganhar dinheiro, é assim, mas que impor é mostrar o lado ruim que acontece com o turismo, né? Porque muitas vezes eu cheguei a acompanhar várias coisas, muitas vezes as pessoas chegam encantando com o lado bom do turismo, como que acontece, o que pode acontecer, é assim, com o discurso principalmente do capital, do dinheiro, e vem adentrando cada vez mais, as pessoas adentram no território, reconhecendo, às vezes conhece algo e fala, vamos entrar ali. E assim, são
eu não estou muito a par do turismo todo no território. Tem uma pessoa específica que é responsável por esse turismo todo dentro do território. Mas me preocupa, de certo modo, expandir o turismo todo para o território, sem a gente ter uma discussão, um diálogo mais profundo, me preocupa muito. Porque eu venho para o Quilombo do Moinho. Muitas pessoas que eu converso, por exemplo, você estava em Alto Paraíso? Sim. E aí, você teve a oportunidade de conhecer o Quilombo do Moinho? Tem quilombo no Alto Paraíso? Ninguém sabe da existência desse quilombo. Então, o que pode chegar a acontecer é, tipo, o resto do território também entrar nesse discurso que está dentro da Chapada dos Veadeiros e que não seja algo contracolonizador, o turismo nos demais do resto do território. E que tem uma prima minha, quando ela fala sobre Ligado ao Engenho, o que acontece? Tem os visitantes que ficam em Alto Paraíso. Muitos deles dormem, comem especificamente em Alto Paraíso e vai usufruir da cachoeira. E às vezes usufruir daquele local de uma forma rasa, uma forma de fuga, sem tentar conectar com o local, com a realidade. E quando chega, ver que as pessoas que estão à frente são pessoas negras, tem um grande estranhamento. Tipo, mas, Rose, ainda existe isso? E existe de uma forma bastante dolorosa. E assim, tem pessoas maravilhosas que vêm, que gosta, apoia, mas tem pessoas que têm um grande estranhamento. E que chega comparando com os outros lugares. Mas lá é assim, mas é assim. Mas a estrutura daqui não é muito boa. A gente podia fazer isso, fazer aquilo. Então, assim, vamos dizer, como quilombola e estudante de turismo, que está em construção o tempo todo, cada vez mais expandir o turismo para o território todo me preocupa. Porque pode ser mais uma forma... O turismo ele pode ser contracolonizador, ele pode ajudar, ensinar as pessoas a ver o que ele faz de ruim ou de bom, mas ele pode ser muito colonizador e pode gerar aquele processo de gentrificação que acontece nos quilombos urbanos, né? E nas cidades praianas, principalmente, que cada vez mais entra resort, vai expulsando as pessoas. Então, o meu sentimento eu fico preocupada com isso. Tipo, será que esse é o momento mesmo? Será que precisamos fazer isso? E que o turismo não é uma renda principal, é uma das rendas do território, né? E que, de certo modo, está caminhando. Muitas pessoas enxergam essa região com grande potencial turístico. Mas eu falo que, para essa região ser boa, tantos outros lugares, a gente tem que pensar nem tanto para o turista, a gente tem que pensar para o morador. O que o morador quer ali, o que eles estão precisando. A saúde, a infraestrutura, está boa, não está boa, para depois pensar, vamos desenvolver o turismo. Mas que forma de desenvolver é esse de turismo? Esse desenvolvimento é bom para a gente ou esse desenvolvimento é bom por de fora? Quem que vai ganhar a gente abrindo o resto da nossa casa, as portas da nossa casa? Quem vai ganhar? É nós, comunidade? É nós, território? Ou são as pessoas que vão vender a gente como produto? Até o próprio conceito de desenvolvimento, né? O que é desenvolver? O próprio conceito de desenvolvimento é um conceito extremamente colonizador também, né? E é muito complicado. Esse exemplo teu de chegar a pessoa de fora e ficar comparando, mas está faltando estrutura aqui, assado, na outra cachoeira mais estruturada, etc. A gente está falando de resumir toda a ancestralidade calunga no mero prestador de serviço para ficar agradando o turista da cidade, né? Então parece, são discussões que elas precisam ser feitas. E aí eu queria saber assim, mais do início desse processo de turistificação do turismo, né? Eu não sei, começou com o pessoal de Alto Paraíso, que começou a ir para o território, que começou a ter uma cachoeira com a água azul, cristalina, e foi começando a ter um monte de gente, e aí começou a estruturar alguma coisa. Como que foi esse processo de turistificação no Engenho 2?
Então, com muita escuta dos mais velhos, de muitas lideranças que estão à frente, eu fiz um costurar dessas coisas para me falar como que surgiu esse processo de turismo. Teve uma pessoa de fora que também adentrou, disse que viu a cachoeira, falou que dava de ganhar muito dinheiro, mas também teve quilombolas que viram essas fotos, que de certo modo tinha uma influência fora também, saiu compartilhando nas redes que existia, e através dessas duas pessoas acabou chegando os parceiros, Sebrae, os órgãos do governo, e foi construindo esse turismo. Mas eu falo que a principal forma foi com o discurso do dinheiro, né? Que surgiu, que foi caminhando, caminhando. Que aí vem muito. Eu falo que quando minha avó falava cuidado com o turista, eu acho que era tipo, cuidado quem são essas pessoas que estão vindo? Cuidado que você vai ter que lutar cada vez mais para não tentar te colonizar. Então, veio, pelo que eu entendi, veio imposto por alguém, fez a proposta, uma das nossas lideranças, conversou com os demais da comunidade e todos aceitaram. Mas eu falo que, na verdade, foi aquela. Eu não vou falar que foi o Salvador, porque hoje em dia é uma das coisas boas, né? Mas que foi, de certo modo, na gentileza, foi algo que alguém falou e comentou. Porque eu acredito que muitos, os nossos, ele não vê uma água, uma cachoeira como uma forma de ganhar dinheiro ali. Foi a partir de uma apresentação de alguém falando, vocês podem lucrar com isso. Ou seja, foi algo de cima para baixo, e aí teve esse discurso da renda, né? Vai aumentar a renda, Eu, seria. eu falo que foi uma costura das duas coisas. Por quê? Porque uma das lideranças fala que chegou essa pessoa e conversou. Mas também tem várias outras pessoas da comunidade que fala que esse turismo aconteceu através de um grupo de quilombolas que morava fora, calungueiros que morava fora, e começou a tirar foto e começou a visitar. Mas, assim, essas são as duas. Assim, eu não falo que foi uma pessoa de fora que impôs, e também não falo que não teve uma participação dos de dentro. Mas, mesmo chegando uma pessoa de fora, ela chegou a conversar com a pessoa. Mas, se a gente for refletir bastante, de certo modo, foi algo imposto. E que foi imposto que, nos erros e nos acertos, temos essa atividade dentro do território e que ajuda muitas famílias. Atualmente, há um certo apoio mais ou menos homogêneo no Engenho 2 em relação ao turismo, ou ainda tem muita resistência, o pessoal tem uma certa consciência que tem muita coisa errada? Como que está atualmente a visão da população local em relação ao turismo? Há apoio? Professor, eu falo, na verdade, o que acontece? As pessoas, às vezes, quando olham para o nosso território, pensam que, nossa, a comunidade do Engenho 2 estão bonadas, são ricos. Mas aí a gente vem com as regiões, com os municípios, as cidades vizinhas. Será que realmente o território tem esse tanto de dinheiro? Será que esse apoio acontece muito? E muitas pessoas sabem que tem coisas que podemos melhorar, que a gente, o povo que faz na prática, é no fazer, vai aprendendo, né? Vai aprendendo na caminhada. Então, o que acontece? Acho que o senhor já provavelmente conhece que o dinheiro que entra no engenho são dividido entre as associações, que tem a associação mãe, que vai uma porcentagem, a associação de Cavalcante, que vai uma porcentagem, e tem a associação do engenho, que vai por uma porcentagem. Mas lembrando que esse dinheiro é uma pequena parte do que o visitante deixa, né? É só, vamos dizer, 20 de uma cachoeira, 10 dali, tem o translado que a pessoa paga, mas aí é o que faz me refletir. E esse dinheiro é dividido por várias outras pessoas. Mas aí vamos pensar em uma hospedagem que acontece nas cidades vizinhas.
Tem hospedagem que custa R$ 1.000, R$ 2.000. E e esse dinheiro de nenhuma forma vai para o Calunga. Ele fica com os R$ 20 da entrada que é dividido. E às vezes eles não são os principais condutores que conduz ali dentro de sua própria casa. Então, é bastante complexo essa organização. Mas uma coisa que eu falo de forma assim, não é culpa dos meus. Assim, o tempo todo tá lutando contra o desenvolvimento que está impondo o tempo todo. E que cada vez quer mais, e que também não pergunta, e o direito da natureza, né? Como que está a natureza? E o direito desses povos, eles estão abrindo a casa deles para a gente. A gente vai adentrar assim, de qualquer forma, de qualquer jeito, e são bastante coisas que acontecem que cada vez mais a gente tem que ter várias reflexões sobre o turismo. Não, com certeza. E como que foi esse período da Covid? Teve muita gente que tentou na marra entrar nas cachoeiras e fazer as visitações. Como que foi esse período da pandemia? Como está sendo, né? A gente está no meio da pandemia. Então, eu não sei se chegou até o senhor, mas chegou em várias outras pessoas que teve um fato de que 2 visitantes chegou a adentrar mesmo na comunidade. 2 não, assim, o principal chegou a adentrar na comunidade mesmo e várias pessoas teve que ir lá conversar e tirar ele. Não sabia. Mas é aquele negócio, as pessoas estão vendo as informações que está fechado o local e não respeita a casa do outro, que mostra muito aquela vontade de fuga. Eu necessito fugir da minha realidade, eu não aguento mais ficar preso, eu preciso ter o contato com a natureza. Então, eles vêm com essa fuga, com essa necessidade de ter o contato com a natureza. Mas que eu entendo o lado deles, mas eles também é necessário entender o lado de cá. Então, já chegou a acontecer algumas pessoas adentrar na comunidade, ter que sempre as pessoas que estão à frente chegou, conversou, falando que a comunidade está fechada, que nós estamos, por um momento, preocupados com vidas, que não temos infraestrutura básica, saúde, essas coisas todas, que temos idosos na comunidade. Mas uma coisa que leva bastante a refletir é que a cidade de Cavalcante está aberta, né? E a gente sempre está movimentando e tem turista. Então, e o quilombo está fechado, decidiu por assembleia ficar fechado. Mas mesmo assim, vira e mexe, aparece alguém tentando adentrar. Mas o que me deixa feliz é que foi uma das... Fechou, a comunidade fechou antes mesmo do município fechar. E mesmo a cidade abrindo, decidiram fechar, mas que está naquele... Se ficar, o bicho pega, e se correr, o bicho come. Tipo, tem 2 situações. E estamos organizando como reabrir, como pensar isso, como vai lidar o novo, né? Como será os próximos caminhos. Com certeza. O turismo no Engenho 2 já tem alguns anos. A atitude dos turistas mudou nesse meio tempo? Estão mais conscientes ou continua a mesma coisa do que era muito relatado mais no começo do processo? Assim, o Boa turista. pergunta. Assim, eu já... Tem vários turistas, né? Várias pessoas que chegam. Quando eu fico, às vezes, no camping da minha tia, que é o Espaço Santa Bárbara, ajudando ela, e eu fico lá, na verdade, com a intenção de tentar ter mais contato com esses visitantes, de ter um lugar de escuta lá e observando. Já cheguei a ouvir as pessoas impondo o local ser parecido com São Jorge, impondo para o lugar ser parecido com Pirinópolis.
as pessoas colocando, impondo também, mas por que não tem alguma manifestação? Por que a gente não vê isso? Mas e aí? Por que vocês não... Qual que é a dança suas? Então por que vocês não dançam sussa? Tipo, tentando colocar a cultura de uma forma folclorista, folclório, não vendo a cultura de uma forma de resistência, porque cada período tem os momentos certos para cada coisa, né? Então tem muitos discursos desses. Mas também tem aqueles discursos que as pessoas se vê como negras, se reconhecem as suas raízes, que conecta com o local. Principalmente as pessoas que não querem ficar em Alto Paraíso, que não quer ficar em São Jorge e que também muito menos quer ficar em Cavalcante, quer ficar hospedado dentro da comunidade mesmo. Então, tem essas pessoas quando conhece que tem esses meios de hospedagem, camping, quartos compartilhados, elas escolhem ficar ali dentro e que interage mais com a comunidade. E que eu falo que acontece aquele turismo de envolvimento. A pessoa partilha a cultura dela e a gente partilha a nossa cultura. E muda a visão sobre um quilombo, como tem que ser, como que é. E que o que acontece muito é que as pessoas ficam também perguntando, mas acontece muito isso o tempo todo. Mas como vocês não são de religião matriz africana? Porque para mim quilombo tem que ter umbanda, quilombo para mim é de candomblé. E ainda vem muito isso ligado, enraizado nas pessoas. Mas que cada vez mais está mudando. Tem diversas mudanças, diversas outras vertentes religiosas que estão adentrando também, talvez positivamente ou negativamente, não estamos aqui para julgar nada, mas é uma pergunta, eu até estou impressionado com o Instagram, porque em geral as lives são 1 hora e cai, né? Então está continuando. Em geral, quando dá 30 segundos para cair, aparece uma mensagem. Então pode ser que no meio da tua resposta eu te interrompa por conta disso, tá? Já estamos caminhando aqui mais para o final. Eu tenho uma curiosidade, mais do que do turista em si, né? O que você acha, dentro da sua percepção, ali dentro, o que você acha que o quilombola quer das pessoas de fora do quilombo? Ou seja, porque a gente sabe que tem muita atuação de ONG, de universidades, etc., que também há críticas, mas e aí? Então, o que você acha que se quer de tudo isso, com o turismo, com tudo que está acontecendo? Assim, na minha visão, algo muito pessoal meu mesmo, eu acredito que o turismo pode ser um turismo como um ato político. Que as pessoas que visitam ali, elas podem criar um vínculo com a gente e nos ajudar em várias formas. De diversas formas mesmo. Quando eu falo que corre risco da gente perder o território, as pessoas, se precisar ir para Brasília, por exemplo, fazer protesto, alguma coisa, as pessoas estar lá ajudando. O que aconteceu, que eu fiquei bastante feliz, foi quando teve o desmatamento do território, que a gente viu vários visitantes, várias pessoas, vários parceiros abraçando a causa, ajudando, compartilhando. E o que espero das pessoas é que elas tentem escutar as verdadeiras vozes, a verdadeira história do seu país, que são os povos de comunidades tradicionais que estão aqui. E que não silenciar esses povos, tentar ajudar, mas não ajudar como salvador, saber eu posso ajudar nisso, como que eu posso contribuir, será que eu turista, eu estou sendo colonizador, como que eu mudo isso? Rose, você acha justo, isso está certo, isso está errado? E acho que no turismo pode ser um momento de, vamos dizer, união das pessoas da cidade, do campo e da floresta. Um momento de ter essas trocas e entender que o que acontece no campo, o que acontece na cidade, o que acontece na floresta, está interligado. E que é como se fosse uma educação, certo modo, tipo, a gente vai ter aula na universidade, essas coisas. Mas
você pode desver, de certo modo, o que você já tinha ensinado para você que não era verdade. Você pode conhecer a verdadeira verdade de um quilombo, como é de fato, uma verdadeira comunidade tradicional, como é de fato, e através das vozes dos que estão lá enraizados. Interessante. Inclusive, é o turismo podendo servir como uma desconstrução diária, inclusive em relação a pessoas que se colocam como desconstruídas. Então, muitas vezes as pessoas chegam lá, poxa, mas como assim que a religião não é da matriz africana? Né? E às vezes, né, com aquela visão, poxa, né, eu sou tão desconstruído, eu vim aqui para ver a comunidade, eu ainda tenho essa visão, né? Então, o turismo, de fato, servindo muito para tirar muito essa visão pré-conceituosa, estigmatizante, né, e estereotipada que muitos têm. Não apenas quem ainda está muito na visão do turismo de massa, mas também as pessoas que se dizem desconstruídas, mas que de fato não conhecem a realidade do local, né? Então, bem, estamos caminhando para o final. Eu gostaria que você desse as suas palavras finais. Muito obrigado pela oportunidade aqui de estar conversando contigo, né? E com certeza uma conversa extremamente necessária e eu tenho muito orgulho de ter participado da tua formação, tá, Rose? Obrigado. Mas a conversa tá boa. Então vamos. Então vamos. Não fala isso não, porque é 4 horas de live aqui. Não, é porque quando a gente fala, vem muito quando a gente vê os territórios como local para as pessoas visitar, né? Mas uma coisa que eu fico observando muito, que eu me perguntava muito, que eu tive a oportunidade de ir para a casa da Ana, para o Mumbuca. E quem são as pessoas que viajam? Como ainda o turismo ainda é muito, vamos dizer, elitizado. Porque às vezes a gente não viaja porque a gente tem que servir o outro. E isso é algo que incomoda muito. Assim, tá indo, temos vários movimentos, tem vários viajantes negros, pessoas tentando virar a chave, mostrar a realidade de que precisamos também de lazer, que isso incomoda bastante. E aí eu gosto de relatar que teve, quando na casa da Ana, a gente lá conversando, e todo mundo ficou muito feliz por ver quilombolas viajando ali, e a gente em um local turístico com várias pessoas de vários lugares. Nunca pensou que a gente seria visitante, pensou que a gente era do local. E assim, a viagem, a rede hoteleira, viajar, várias outras partes do turismo ainda tem, vou usar, enegrecer, tipo, empretecer esses ambientes. Colocar essas pessoas também, não só como local para ter o turismo, mas também as pessoas que elas também têm o direito de fazer o turismo. Como a gente pensar nessa atividade também com mais igualdade, de uma forma mais justa para as pessoas que têm o turismo na sua casa, mas que elas também querem conectar, conhecer outros lugares. Não, com certeza. E essa coisa é muito importante, né? De ver a todos como pessoas que também viajam, que também querem destinos de turismo de massa, não tem problema nenhum. Problema a gente tem a discussão do turismo de massa, tá? Mas estou falando, a pessoa em si, por que não, né? Vai em Caldas Novas, tal, nem sempre tem que ter essa visão mais aprofundada do turismo. Você conhece alguma outra experiência de turismo dentro de Quilombo? Você já visitou alguma outra experiência relacionada a isso? Porque eu sei que tem uma famosa lá em Vaporunduva, né, no Vale do Ribeira, em São Paulo. Tem alguns exemplinhos, nem sei se é um exemplo bom de se dar, né, mas eu sei que tem o turismo lá, né? Não, de quilombo mesmo que eu conheci, assim, foi o Quilombo Mumbuca. Mas o Itaporuduva, convite que não falta. Já me chamaram para ir. Tem outros quilombos que tem na Bahia também, chamaram, mas assim, chegar no local, sentir, envolver ali, ter a troca, eu ainda não tive. Mas assim, de uma forma de diálogos com os meus, eles falam que sim, que é muito bom, mas eu falo que eu vou saber de fato quando eu estiver lá, ficada com o pé ali.
para me ver se de fato é esse turismo que a gente pode falar, sim, representa muito, muito. É um modelo de turismo que não silencia a comunidade, que a comunidade é a principal pessoa, mas eu tenho vontade de conhecer essas experiências e que eu fico preocupada também que cada vez mais está aumentando. E também tem o quilombo em Ubatuba, o quilombo da Fazenda, que também tem o turismo também. Que é um exemplo. Tem o quilombo do Campinho, né, em Paraty, que também são um exemplo, que eles estão fazendo uma campanha para ajudar eles a reabertura do restaurante. E é um terceiro de várias coisas que eu acredito que a gente não vamos conseguir, tipo, criar uma receita, porque nós somos os quilombos, as várias outras comunidades tradicionais, nós temos as semelhanças, mas ao mesmo tempo temos diferenças, né? Então eu falo que o caminho é principalmente pensar em ser contra-colonizador, em pensar ser antirracista, anticapitalista. Travou. Deu uma travada, voltou. Pensar em ser antirracista, anticapitalista, pensar o que de fato nós estamos fazendo, pensar esse contato com a natureza, o que estamos fazendo, e aprender, cada vez mais aprender com esses povos de comunidades tradicionais. Tirar o turismo de forma quadrada, que e pensar em um turismo mais circular, um turismo que ajuda todos, de fato, né? Que não seja incluir no mesmo tempo e no mesmo tempo excluir. Com certeza. O Derek colocou um negócio que eu ia falar agora, né? O encontro sobre turismo em quilombos, existe alguma iniciativa de encontro entre essas experiências? Aconteceu em 2010 no Ipaporanduba. Chegou a acontecer esse encontro de turismo, que o Jalapão fazia parte, tinha um quilombo do Cacau e vários outros quilombos que estavam nesse encontro. Mas só aconteceu esse primeiro, não prosseguiu nos encaminhamentos que foram feitos lá e não tem uma proposta de, no momento, fazer alguma coisa. E aí, como a professora Tamires, da UFT, está aqui, tem o professor Leonardo representando o IF, e eu acho que é um momento da gente pensar em algo junto, mas pensar em algo junto de forma participativa de verdade, como conversando, escutando os outros territórios para saber se isso é importante, se não é importante, se estamos cansados, se não estamos cansados, em discutir, não ter nada em prática, não ter ação. Com certeza. E precisa ter esses espaços, né? E quando tem essa troca de experiência, de fato a discussão ela pode avançar um pouco mais do que apenas ficar dentro do seu, né, de cada um no seu quadrado. Eu gostaria de colocar então algumas mensagens que a gente está recebendo aqui. Nossa, eu vou ter que pegar aqui o celular porque é meio complicado de mexer aqui. Peraí. Então, cadê? Eu estava lendo aqui, depois sumiu tudo. Aqui. Ananda Pinho Virtual Turismo. O quilombola está totalmente ligado ao turismo, afinal a cultura, artesanato, a gastronomia é o pilar da viagem. Deixa eu ver aqui. Cantora Silene Matos, abraço de confluência do Quilombo Mumbuca, Jalapão Tocantins. Não é muito bom esse Instagram para ficar fazendo essas duas coisas ao mesmo tempo. Bruno Canela, aquele abraço para a companheira Rose, avante. Clícia. Espera que sumiu da Clícia aqui. Cadê o da Clícia? Ótima live, parabéns, professor Leonardo e Rosiane, que moça linda e principalmente ela tem consciência do seu papel na sua comunidade. Parabéns. Derek, parabéns pela conversa, muito importante.
A Giovana, Rosa, é um motivo de orgulho para mim, querida, comprometida. Então você trabalhou um tempo lá na Goiás Turismo também, tem uma proximidade muito bacana com a Giovana também. Cantora Silene Matos, de novo, parabéns, irmã, você brilha, eu tenho orgulho de você. Ney Maia, 65, parabéns, minha flor, Deus te faça muito feliz. Ana Flávia Figueiredo, Rose, incrível. Giovana, parabéns para você pela fala consistente. Aí o Derek fez aquela pergunta que eu tinha feito. Ana Flávia Figueiredo, sou uma grande admiradora da Rose. Então a gente viu que, abraço Rose, o Rafael aqui da Estatística lá da Goiás Turismo também. Ana Flávia Figueiredo, abraço do Vale do Jequitinhonha. Rafael tá pedindo a sua volta para o observatório, viu? Então, Não! depois Não, vocês têm a DR, a conversa, por que que não quer não. voltar. Mas eu falo que o observatório, eu falei não brincando, porque, de certo modo, é uma. Fala, Rose, você tem que fazer o doutorado, mas eu também falo que é uma luta de ficar presa dentro de uma sala, dessas coisas todas. Mas deixa eu. A Sirlene é uma irmãzona quilombola, irmã da Ana Mubuca, que me ensina muito, muito, muito. E que faz vários artesanatos incríveis, maravilhosos, que tem uma sabedoria também muito, muito incrível. As outras pessoas, o Bruno também, estamos juntos, nós fazemos parte de várias coisas para ajudar nessa construção de uma sociedade mais justa. E várias outras pessoas que estão aí compartilhando, comentando, muito grato, muito obrigada por estar. O Observatório do Turismo, eu falo que foi uma caminhada, a Goiás Turismo, muito importante para mim também. E foi um momento que eu tive, vamos dizer, os festivais gastronômicos, várias coisas que eu participei, que como pesquisadora me deu a oportunidade de escutar as pessoas que estavam visitando o local, mas o mais importante, escutar os moradores. Então eu falo que de certo modo, eu poderia ter uma visão de um turismo totalmente diferente que eu tenho hoje. E que essa caminhada ali me ajudou muito a ter um despertar, né? Que eu sempre falava, qual que é meu propósito no turismo? Esse turismo é muito mercantilizado, é muito mercadoria, não me representa. E essa caminhada lá me ajudou muito a ver. A professora Giovana também, por sempre estar lá falando, o IFG também, né, que as visitas técnicas, e sempre a gente acabava nas visitas técnicas e sempre procurava um morador do local para a gente escutar um morador, né? A gente ia para os locais e escutava. E uma das viagens que ficaram marcadas foi quando a gente foi para Paraty, eu não lembro qual foi a praia que a gente estava. Aí um morador foi e falou para mim: não, moça, aqui a gente tem quilombo. Aí ele ainda falou assim: volta aqui para você ir para o quilombo. Ir para o quilombo. Eu falei assim: voltarei. E ele falou assim: sempre estou por aqui quando você voltar. Então, as vozes das pessoas que estão lá, sempre, apesar de a gente fazer a visita técnica sempre com o objetivo todo, né? Mas a gente sempre tentava, de alguma forma, escutar a pessoa da pousada que estava ali e também as outras pessoas que não estavam envolvidas na pousada, pessoas fora. Então, foi a caminhada que ainda continua, foi caminhadas muito importantes. Mas que agora a Rose está querendo algo mais, tipo, fazer em prática mesmo. E eu falo que para o Observatório do Turismo eu vou ficar na sala, né? Meu negócio é no campo, né? Né, na prática ali, né? Apesar de que o observatório também é prática, né? A parte da pesquisa é extremamente importante, né? Mas de estar realmente no a campo, né? Eu gosto bastante da pesquisa também, mas realmente ficar muito dentro da sala de aula não é, da sala o dia inteiro não é algo que atrai tanto também. Mas então tá. Mais alguma coisa gostaria de falar? Agradeço novamente pelo convite, por estar aqui, por esse momento, por essa conversa. E, assim, espero que ninguém leve a mal, mas vamos acabar com a festa do colonizador. A gente precisa construir todo mundo junto uma sociedade mais justa.
onde que tenha essa integração tanto das pessoas do campo, da cidade, da floresta, e que a gente construindo essa sociedade mais justa, todos nós ganham. Todo mundo ganha, não é só as pessoas de comunidades tradicionais. E que eu indico, todo mundo procura, qualquer coisa pode pedir, que eu empresto, o livro do Nego Bispo. É super importante também conhecer a Ana, ler a dissertação da Ana. Ler a sua dissertação. A minha dissertação, eu ainda tenho uma relação com ela, tipo, tenho ciúmes dela. Todos. Na verdade, eu falo que eu ainda estou com um processo com minha dissertação, né? Porque eu descobri que eu não poderia salvar o mundo com uma dissertação. Então, quando eu ainda fui com a ilusão de que eu poderia salvar muitas coisas com a dissertação, e quando descobre que não pode salvar, aí tem esse negócio com, essa dissertação não me representa, eu queria fazer mais. Mas eu vou fazer um artigo, começar com o meu orientador, com essas coisas, e fazer um artigo, aí eu compartilho. Porque eu nem sei se ela ainda está no repositório da UNB, né? Porque estou com ela aberta aqui. Professor! Só digitar no Google Rosiane Francisco dos Santos, UNB, vai aparecer e é só baixarem. Eu não queria compartilhar, e o senhor já está compartilhando, tudo bem. Não né? baixa, então. A gente não pode segurar conhecimento, né? E é uma dissertação que tem muita fala da comunidade, né? O TC, as vozes da comunidade. E vamos acabar com a festa do colonizador. No turismo também, né? Com certeza, com certeza. Mas, então eu não recomendo vocês baixarem a dissertação dela. Rosiane Francisco dos Santos, UNB, não cliquem na primeira ali, não leiam a conclusão. Eu não gostei nada aqui da introdução dos agradecimentos, eu não gostei nada dos agradecimentos aqui também. Parabéns, está ótimo aqui o teu trabalho, tá? Então, é um motivo de orgulho. E então gostaria de agradecer a tua presença, gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está aqui presente. Já estamos há 1h30 de live ainda, né? As pessoas que entraram continuam aqui, boa parte delas continuam aqui. Com certeza, muito mais pessoas verão esta live nossa, tanto no IGTV lá do Instagram, quanto no YouTube. E é isso. Obrigado de novo, Rose. Ajuda na construção da rede também. Conversarei aqui conversar com o pessoal da UFG, pessoal da UNB, da própria Giovana aqui do Observatório também. Vamos colocar isso em prática e vamos mantendo contato. Pode ser? Tá bom, muito obrigada. Valeu, Rose. Obrigadão. Boa tarde para todo mundo aí. Tchau.